E um recente estudo feito pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, trouxe nesses últimos dias, como eu falei, uma seleção dos cientistas e pesquisadores mais influentes do mundo. E claro que a pesquisa no campo, a pesquisa da agricultura estaria neste rol, dada a sua importância, dada a importância de se pesquisar a ciência da produção de alimentos. E claro que o Brasil, então, se destacou nesse seleto rol de pesquisadores, de cientistas, e entre eles está a doutora Mariângela Hungria, que vai conversar conosco nesta tarde de quarta-feira aqui no Notícias Agrícolas para contar um pouco da importância desse processo, de como ela está se sentindo, sendo uma das pesquisadoras mais influentes do planeta e trazendo também esses selecionados a cultura da soja, que é uma cultura determinante para o desenvolvimento não só econômico do Brasil, mas também social. Não é isso, doutora Mariângela? Muito obrigada pela companhia no Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-la. Eu que agradeço, Carla, a oportunidade de, inclusive, poder falar um pouco aqui do nosso trabalho nesse canal tão ouvido, né? Nós é que agradecemos. Doutora Mariângela, conta um pouquinho para nós como é que é o processo desse estudo, quais são os critérios, como é que a senhora chegou até aqui. Para nós é muito importante registrar essa história. Então, são diversos parâmetros que eles analisam, principalmente com base nos estudos que você fez, nos estudos que você publicou, quem viu e quem leu, né, os seus trabalhos achou importante, daí passa a citar seus trabalhos como referência. Então, é um ranking com uma série de parâmetros que daí, então, classificou, né, os mais influentes do mundo, né, nas diversas áreas. E embora você tenha falado, é claro, que a pesquisa brasileira está bem representada, na verdade foi uma grande surpresa, porque eu estava tanto no top daqueles com carreira de maior influência, como também de maior influência de trabalhos do ano de 2019. E você fala assim, mas por que você estaria surpresa, né? Não, eu sei que aqui no Brasil o trabalho da gente é cada vez mais reconhecido, nós somos reconhecidos no Brasil, só que não tem como a gente comparar as condições que a gente faz pesquisa com as condições de laboratórios da Europa, laboratórios dos Estados Unidos, né? Como exemplo, no ano passado, por exemplo, desde o ano passado, a gente está nessa crise terrível. Aqui no laboratório eu tenho vários projetos super importantes e não recebi zero de recursos, né? Os recursos foram totalmente cortados. Ao passo que nos Estados Unidos, na Europa, eles têm projetos com valores 20, 30, 40 vezes maior do que o da gente, né? E, mais importante ainda, eles recebem os recursos. Então, a gente trabalha com limitações e quando a gente termina um trabalho, por exemplo, a gente tem que publicar. E daí esses laboratórios também, eles praticam uma categoria que chama Open Access, que é um acesso livre. Qualquer um pode ler seu trabalho, mas tem que pagar uma média de R$10 mil por isso. Eu não pago R$10 mil, se eu tiver R$10 mil, eu vou investir em pesquisa aqui. Então, isso aí também diminui a visibilidade dos nossos trabalhos. E mesmo assim, sendo infinitamente mais difícil para a gente fazer pesquisa aqui, tá entre os top, passando na frente de americanos, europeus, australianos, nossa, é uma vitória não só minha, como de todos os brasileiros das diversas áreas, medicina, física, que estão nessa lista. Não, excelente a gente também trazer essa realidade em que vocês trabalham, né, doutora Mariângela, porque como eu disse no início dessa nossa conversa, trata-se de uma cultura, a soja, que é determinante e tem sido determinante nas últimas décadas para o desenvolvimento do país, socialmente falando, né? A cultura da soja trouxe uma modificação, principalmente no Brasil Central, né, na região do Mato Piba. Agora a gente tem outras áreas onde se cultiva soja, onde não era tradição que isso acontecesse, e mudou completamente o cenário econômico e social. Como é que vocês conseguiram, né, você, o seu time, conseguiram dar visibilidade a todas essas informações, a todas essas pesquisas com esses recursos limitados?
Olha, eu trabalho com uma área que é a área de microbiologia do solo, e nós trabalhamos principalmente com um processo chamado fixação biológica do nitrogênio. O que é isso? Eu falo assim, um privilégio, né, da minha vida ter me oferecido, a vida ter me oferecido uma área assim tão fantástica de trabalhar. Por quê? Porque são bactérias que a gente seleciona e que elas se desenvolveram há milhões e milhões de anos e conseguem fazer um processo que é capturar o nitrogênio do ar e transformar em fertilizante nitrogenado sem custo praticamente para a planta, entendeu? Então, a ação dessas bactérias que a gente trabalha, que a gente seleciona, que a gente desenvolve tecnologias para aplicar, ela substitui a aplicação de fertilizantes nitrogenados. E o que isso implica? Implica fertilizante nitrogenado. A gente hoje importa 90% do fertilizante nitrogenado, dependência externa, preço em dólar, que está uma média de 1 quilo de N fertilizante a mais ou menos $1. Altamente poluente de reservatórios de água e emissão de gases de efeito estufa. Então, essas nossas bactérias maravilhosas não tem nada disso e trazem uma economia fantástica para o agricultor que não pode não precisa colocar fertilizante nitrogenado. Para você ter ideia da importância desse processo para o Brasil, as estimativas agora que acabamos de fazer, considerando a área da agricultura brasileira com soja, o rendimento médio nacional nessa última safra, essas bactérias economizam para o nosso país hoje 14 bilhões de dólares por safra que deixam de ser gastos com fertilizante nitrogenado. Lá nos Estados Unidos, eles não trabalharam com a gente por essa via de sustentabilidade. Então, eles colocam lá nitrogênio, para eles é subsidiado, tal, eles não têm. Nós somos hoje líderes no mundo, aqueles que mais aproveitam esse processo na soja. E com isso, o preço da nossa soja fica muito competitivo. A gente hoje ganha no campo. Pena que a gente perde tudo depois nas estradas, no transporte, nos portos, e daí o preço acaba chegando ao mesmo de uma soja dos Estados Unidos. Se a gente melhorar a nossa infraestrutura, certamente nosso agricultor vai ganhar muito mais, porque as tecnologias que a gente tem no campo para a soja e dessas bactérias que fazem esse processo biológico é a campeã, a gente consegue ter mais lucro ainda com a soja. Mas, como eu falei, para mim é um super privilégio trabalhar com isso, que traz economia para o agricultor e traz sustentabilidade, diminuindo a poluição, que nem eu falei, de reservatórios de água e da atmosfera. É uma linha de pesquisa fantástica. E eu acho que isso que trouxe a visibilidade. Hoje a gente tem investido tanto nisso e nós somos líderes. Para você ter ideia dessa liderança, o Bill Gates resolveu financiar um projeto na África, para toda a África, de fixação biológica do nitrogênio. E ele foi lá, né, ele deve ter procurado na internet e tal, a única microbiologista do mundo inteiro que ele achou para fazer parte do comitê, né, fui eu, porque a gente é líder nesse projeto, então pude trabalhar lá 10 anos ajudando os países da África a tomar vantagem desse processo. Que história incrível, doutora Mariângela. Então, a senhora não está só beneficiando os agricultores brasileiros, como também já exerceu, portanto, um trabalho de 10 anos na África, trazendo essas técnicas que não só otimizam os custos, mas certamente também trazem uma otimização dos resultados finais, portanto. Exatamente, e se precisar, até países, porque isso aí é aquela coisa de ciência meio sem fronteira, tipo, vamos supor até que um país que venha a competir com o Brasil, porque não é só a economia
e a gente tem que pensar no planeta. Então, tipo, se for para ajudar os Estados Unidos a emitirem menos gás de efeito estufa, que vai impactar a nossa agricultura, porque gás de efeito estufa, efeito de gás de efeito estufa afeta todo o planeta, o clima de todo o planeta. Então, inclusive, antes do Trump ser eleito, eles me ligaram dos Estados Unidos e queriam, né, que o expertise para ajudá-los a recuperar isso aí, né? Mas daí o Trump foi eleito, ele disse que não está nem aí para as mudanças climáticas e acabou. Vamos ver se agora com o Biden vão voltar a solicitar a nossa ajuda, o que vai ser muito importante para ajudar o planeta, né? Sem dúvida. Doutora Maria Ângela, como é que está o avanço da utilização dessas práticas pelos produtores brasileiros? Como é que isso tem avançado no campo, nas lavouras comerciais? Nossa, muito bem. E é outra coisa que é exclusiva nossa. Veja só, os top lá, né, que são considerados sempre os Estados Unidos, tal, mas que não são top nada nessa área, falam assim, e área velha, não adianta inocular de novo, porque não tem efeito. E fizeram lá 1, 2 experimentos e viram que não tinha efeito. Nós não, sabe, mesmo com os nossos recursos, pensando no agricultor brasileiro, a gente desenvolveu no início, foram mais de 50 ensaios, hoje já tem mais de 300 ensaios, que a gente foi e viu, não, inocular todo ano, o agricultor ganha em média 8% no rendimento. E 8% é muito. E daí, daí os agricultores ficaram animados, começaram a usar essas bactérias, daí eles vieram e pedindo para a gente, também tem milho, trigo, depois, posso usar a mesma bactéria? A gente, não, peraí, é outra bactéria. Vamos lá, selecionamos outras bactérias, chamadas Hospirilo, que eles começaram a usar. Daí a gente parou e pensou, nossa, tem uma que faz a fixação de nitrogênio, outra, esse azospirilo, é uma fábrica de produzir fito-hormônio. Vamos juntar, vamos ver primeiro se as duas podem ser juntadas. E a gente viu que podia, que eram compatíveis. Vamos tentar as duas na soja? E daí a gente lançou em 2013, com a tecnologia, o produto em 2014, da coinoculação, que era na soja colocar essas duas bactérias que têm processos diferentes, uma de nitrogênio, a outra de fito-hormônio. A recepção pelos agricultores foi tão grande que nas estimativas desse ano já está, olha, uma tecnologia super recente, já está que 25% de toda a área cultivada no Brasil já está praticando essa coinoculação, que é usar essas duas bactérias que a gente selecionou para a cultura da soja. E daí os rendimentos, os ganhos no rendimento dobram em relação a usar só a outra bactéria que a gente usava. Nossa, elas unidas, elas então provocam um dobro do rendimento. Porque assim, esse azospirillum, que nem eu falei, é uma fábrica de produção de fito-hormônio. Daí ele aumenta muito a raiz. Aumentando a raiz, a outra bactéria faz mais nódulos e consegue fixar nitrogênio. Fora os outros efeitos que a gente vê. Por exemplo, uma planta com mais raiz é uma planta com mais tudo, entendeu? Ela absorve mais água, ela aproveita melhor o próprio fertilizante. Então, a gente tem visto, por exemplo, que essas plantas, elas conseguem tolerar períodos não tão drásticos, né, de seca, porque ela tem mais raiz, então ela consegue superar melhor períodos moderados de seca em relação às plantas nas quais a gente não utilizou o azospirillum. Doutora Maria Ângela, quais são os próximos passos, os próximos planos? Vejo que a gente tem um avanço considerável de todas essas práticas. A pesquisa vai, com todo o seu esforço e dedicação, certamente também vai avançar. Quais são os seus próximos projetos, seus próximos planos? Nossa, super planos, estamos muito, muito animados, porque como engenheira agrônoma, uma coisa que me deixa muito triste é andar, viajar esse Brasil inteiro, né? A gente viaja muito para fazer os experimentos, dar palestra, essas coisas, e se tem uma coisa que me deixa arrasada é olhar pastagem degradada. E a gente, se você pensar, hoje toda a área cultivada com grãos no Brasil ocupa 8%, um pouco mais de 8%, e a área com pastagens ocupa 21% do território nacional.
Ele estima que 70% das pastagens estão em algum estágio de degradação, sendo que 50% muito sério. Então, como agrônomo, eu queria muito, antes de encerrar minha carreira, que também não estou pensando em encerrar, mas algum dia eu vou ter que encerrar, né? Eu queria muito contribuir com alguma coisa disso. E a gente conseguiu selecionar bactérias e o ano que vem a gente vai estar fazendo um grande lançamento e um grande esforço de transferência de tecnologia para falar dessas bactérias que a gente está usando agora nas pastagens. Vai poder ser pastagem que está sendo implementada ou pode ser pastagem já implementada. E com essas bactérias a gente conseguiu não só maior produção de biomassa, como também aumento no teor de proteína das pastagens e de potássio e de fósforo também. Então, quer dizer, não só o gado vai ter mais alimento, como vai ter alimento de melhor qualidade. Com isso, né, a gente vai poder ajudar, né, a recuperar essas pastagens degradadas, vai poder melhorar a lotação, com isso também diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Então, eu estou super animada com as pastagens. Agora que eu falei que quero me dedicar muito a essas pastagens. Não, e sem dúvida que eu percebo que esse olhar também da pesquisa para o solo, para a conservação do solo, para os perfis de solo, para a importância do solo como um insumo essencial, fundamental para a agricultura, onde tudo começa, né, doutora Mariângela? Isso tem ganhado destaque, né? Eu percebo que isso vem ganhando mais espaço nas notícias, no próprio ecossistema científico. Eu percebo que isso tem crescido. O vencedor do World Food Prize desse ano um pesquisador indiano que passa, né, há muitos anos estudando solos. Como é importante a mudança desse olhar, né, doutora Mariângela? O doutor Ratan Lal, ontem mesmo ele proferiu uma palestra, a gente estava na reunião nordestina de ciência do solo. Nossa, o professor Lal é incrível, eu tive a oportunidade de ter uma publicação com ele, onde eu punha os números da fixação de nitrogênio, e foi muito interessante ontem na palestra dele, que um dos slides lá, ele falava dos direitos do solo, que a gente hoje tem os direitos humanos, os direitos dos animais, e não tem, que o solo merece esses direitos, que tem direito de ser conservado para poder produzir para várias gerações, que nós temos que realmente respeitar os direitos do solo. Não, sem dúvida. Olha, doutora Mariângela, queria muito agradecer eu sei que a senhora está com a agenda apertada, com o tempo corrido, e mesmo assim tirou um tempo para dividir essas últimas notícias conosco. Fico muito feliz de poder registrar essa conquista da senhora, da Embrapa Soja, e saiba que o Notícias Agrícolas está sempre de portas abertas ao estudo, à pesquisa, à ciência, aos resultados e a essa contribuição determinante que vocês dão à produção de alimentos e ao setor que é a vocação do Brasil, né? Ainda bem que temos essa vocação tão bonita e tão importante para o desenvolvimento não do país somente, mas do planeta. Então, muito obrigada, não só pela companhia hoje, mas pela contribuição que a senhora tem dado à agricultura global. Carla, eu posso dar uma última mensagem? Com gentileza, o espaço é todo da senhora. Então, queria falar uma última mensagem, que é o seguinte, né? Eu sou agrônoma, né? Me formei em agronomia, sou mulher, numa época que nem 10% lá era agronomia. Fui fazer microbiologia, que era considerado que não tinha nenhum futuro, que o futuro seria trabalhar com fertilizantes químicos. Fui mãe por acidente na graduação, quer dizer, tinha tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado, sabe? Então, só para falar para as mulheres que realmente a gente pode ser agrônoma, a gente pode ser pesquisadora, a gente pode ser mãe, a gente pode ser tudo, entendeu? Que não existem também barreiras para nós mulheres. Eu também sou professora
da Universidade Estadual de Londrina, tenho vários alunos de mestrado e doutorado, e incentivo muito, porque nós mulheres temos muito essa visão de sustentabilidade, a gente realmente se preocupa também com o planeta, então a gente quer produzir, mas quer produzir de um jeito correto. Então, mulheres, vão para a pesquisa na agropecuária. Essa é a minha mensagem que eu gostaria de deixar também, tá? Não tem outra forma de terminar essa entrevista, e eu, como mulher comunicadora, agradeço muito, como eu falei, por a senhora ser uma referência, uma inspiração para nós. Muito obrigada, doutora Maria Ângela. Nada, Carla, eu que agradeço. Um grande prazer conversar com a senhora. Boa tarde para todos. Obrigada, para a senhora também. Tchau, tchau. Doutora Maria Ângela Hungria conosco nesta tarde de quarta-feira aqui no Notícias Agrícolas, porque não só de preços, compra e venda vive o mercado da soja. A gente precisa entender que todo esse rendimento que a gente tem no campo, essa produtividade que é crescente, essas resistências que a gente tem a coisas importantes, a pragas, doenças, algumas variedades de soja já chegando ao mercado com essa resistência à seca, elas são determinantes para que o Brasil se consolide como o maior produtor, como o maior exportador de soja. Isso sem falar de outras culturas, mas falando de soja especificamente, que pessoalmente a minha cultura do coração, né, onde eu comecei minha carreira no agronegócio, para nós é muito importante aqui no Notícias Agrícolas trazer informações como essa, informações de que uma pesquisadora da Embrapa Soja aqui no Brasil, com recursos limitados, está entre, como eu disse, um seleto rol dos pesquisadores e cientistas mais influentes do mundo. Não são só pesquisadores sobre agricultura, não, são pesquisadores de todas as frentes científicas, e então temos a doutora Maria Ângela, entre outros representantes brasileiros, como uma das pesquisadoras mais influentes do mundo. Fica aí mais uma história positiva de referência e inspiração para nós, que temos aí essa referência também, né? Esse ponto de partida na vida, na cultura da soja. Muito bom ouvir a doutora Maria Ângela. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência a gente vai falar de mais um marco importante para a nossa agricultura aqui no Brasil, que é a aprovação dos transgênicos. Quem vai contar um pouco dessa história para a gente e lembrar-nos que faz 21 anos hoje que essa batalha, ou uma parte dessa guerra, foi vencida, é o seu Almir Rebelo. A gente volta já já para ir direto para Tupã-Siretã, no Rio Grande do Sul. É um instante só.